Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do Instituto Federal do Ceará. E primeiramente, observe que aqui na tela, né, tem algumas regras de conduta para esse período de aula remota. Você pode pausar o vídeo e estar lendo com calma, tá? E também você pode encontrar isto lá no Classroom, tá? Então, aqui temos mais uma aula, né, da disciplina de álgebra linear. E o assunto da nossa aula é sobre sistemas lineares, tá? Então é isso que estaremos abordando nesta aula. Mais especificamente, a gente vai relembrar aí o que seria uma equação linear, né? Depois a gente vê o que seria o sistema linear, como se dá as soluções, e depois a gente vai ver aí alguns modos, né, da gente estar resolvendo esses sistemas lineares. Vou abordar dois, que é o método de Cramer, tá? A regra de Cramer, que utiliza determinantes, que é o assunto da aula anterior, e o outro é o outro modo, né, que é o modo de escalonamento, tá? O modo de escalonamento de sistemas lineares. Então esse é o nosso objetivo dessa aula, tá? Então bem, a gente inicia aqui recordando o que seria um sistema linear, tá? Então, no sistema linear, a gente tem as incógnitas, tá? Geralmente são denotadas pelas letras x. Então, aqui a gente tem x1, x2, até xn, uma certa quantidade de incógnitas. Incógnitas ou variáveis, tá? Você encontra esses nomes. Às vezes também a gente utiliza as letras x, y, z, w, t, né? Ok? Então vocês já devem ter visto bastante esse tipo de situação. E aí, uma equação, tá? É uma expressão desse tipo aqui, uma expressão desse tipo, onde você tem aí as suas incógnitas, tá? Então, só que você do lado esquerdo tem uma combinação linear dessas incógnitas, onde é esse A1, A12, A13, né? São coeficientes, eles são todos reais, são números reais, tá? Geralmente são conhecidos, então eles vão aparecer explicitamente, e são chamados de coeficientes, tá? Então são os coeficientes. E do lado direito ali você tem B, né? Tem uma igualdade e do lado direito você tem B. Esse B, ele também é um número real, tá? E aí ele é chamado de termo independente da sua equação, tá? Então, numa equação linear, você tem as incógnitas ou variáveis, tá? Você tem os coeficientes, que são os números que estão multiplicando as suas incógnitas, né? E aí você também tem o termo independente, que é o que aparece ali. Ele é independente porque ele não vem acompanhado de nenhuma incógnita, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos, ok? Então aqui nesse primeiro exemplo você pode notar, né? Você tem aqui, ó, incógnita x1, x2, x3, x4, tá? Aí você tem os seus coeficientes, no caso 3, 4, menos 5, aqui não aparece, mas é menos 1, tá? Do lado direito, o seu termo independente, ok? Aqui, suas incógnitas x1, x2, x3, seus coeficientes 2, menos 1, termo independente é 0, tá? E aqui, aí você tem os demais também, tá? Então aí os coeficientes todos são iguais a 0. E aí, vale observar, né, que alguns casos a gente não são equações lineares, tá? Por exemplo, eu não tenho minhas incógnitas elevada ao quadrado, elevada ao cubo, tá? Esse tipo de coisa não aparece. Uma equação linear só é um número, que é o coeficiente, né? O número vezes a incógnita, mais um número vezes outra incógnita, mais outro número vezes outra incógnita. Uma série de somas desse tipo, número incógnita, até que no final você tem igual e você tem o termo, tá?
independente. Então não aparece uma incógnita ao quadrado, uma incógnita ao cubo, tá? Esse tipo não aparece. Também não aparece, ó, o produto de duas incógnitas, tá? Também não aparece. Outra coisa que não aparece, raiz quadrada de uma incógnita. Não. Ele é uma equação linear, ela tem somente essa característica aqui, tá bem? Então, é número incógnita, mais número incógnita, mais número incógnita, até uma igualdade e um número que não tem incógnita, só o número mesmo, tá? Então, bem, é isso. E aí, o que é uma solução para uma equação linear, tá? Então, se você tem uma certa quantidade de incógnitas, uma solução é uma mesma quantidade de números, tá? Então, cada incógnita vai corresponder a um número. E aí, é quando ela satisfaz a sua equação. Então, por exemplo, se a gente está com n incógnitas, então a gente tem aqui uma n upla, tá? Ou seja, são n números. Ele vai ser uma solução quando você substituir a primeira incógnita pelo primeiro número aqui, segunda incógnita pelo segundo número, terceira incógnita pelo terceiro número, assim sucessivamente até o última incógnita pelo último número, e a expressão que você encontrar seja verdadeira. Você tem que encontrar uma sentença verdadeira. Quando você encontrar essa sentença verdadeira, então é porque esses números aí que foram dados, de fato, eles são uma solução, tá? Se você encontrar uma coisa estranha, então é porque não são solução, tá? Bem, então, por exemplo, a gente pode estar considerando aqui esta equação, certo? Então, pode estar considerando esta equação. E aí, esses números aqui, né? Essa quádrupla, ela é uma solução. Você pode verificar fazendo o seguinte, né? Então, eu vou duas vezes. Então, x1, agora eu vou substituir por 1, tá? Mais 3, o x2 por 2, né? É a ordem que aparece, ó. 1, 2, 3 e menos 2, tá? 3 vezes. O x2 é menos 2, menos o x3 é 3 ali, mais o x4 é menos 2, igual a 3. Então, isso daqui vai ficar o quê? 2 mais 6 menos 3 menos 2 igual a 3, tá? Então, aqui vai ficar 8 menos 5, desse lado de esquerdo dá 3, igual a 3, ok, isso é uma sentença verdadeira. Então, de fato, você tem que 1, 2, 3 e menos 2 é a solução, tá? É a solução do sistema, ok? Por outro lado, ó, tá? Por outro lado, você pode estar verificando aqui essa 1, 1, 2, 1. Isso não é solução. Por quê? Quando você substituir, ó, duas vezes, aí o primeiro é 1, mais 3 vezes o segundo número também é 1, menos x3, o terceiro número aí é 2, mais o último número dado foi 1, igual a 3. Quando você faz, desse lado vai dar 2, mais 3, menos 2, mais 1, igual a 3. Ou seja, isso daí vai estar dando 4 igual a 3, tá? E isso daqui não é verdade, tá? Então, é porque este daqui não é solução, tá? Então, solução é quando você quando os números satisfizerem a equação, tá? Bem, e aí o tema geral, que é um sistema linear, tá? Então, o sistema linear nada mais é do que um conjunto, tá? Ele é um conjunto de equações lineares. Então, um sistema linear é um conjunto de sistemas lineares, tá bem? Certo. E aí, e todos nas mesmas incógnitas, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, se eu tenho a primeira equação em x, y, z, tá? Então, todas as minhas equações do sistema estão em x, y, z, certo? Então, ó, todas as equações, isso aqui no caso da x1, x2, x3, xn, tá? Todas
as minhas equações nas mesmas incógnitas. Então, esse conjunto forma uma equação linear, tá? Bem, e aí eu posso estar escrevendo esse sistema linear de uma forma matricial, tá? Posso estar escrevendo na forma matricial. Como? Então, bem, primeiro, a gente sempre vai estar trabalhando com nossos sistemas escritos de uma forma organizada, tá? Então, por exemplo, aqui x1, então sempre a gente vai estar trabalhando primeiro aqui, ó, tudo ordenadamente, primeiro sempre x1, depois sempre x2, x3. Então a gente escreve incógnita embaixo de incógnita para não ficar tudo embaralhado, tá? Eu acho que é a forma mais organizada. E aí, depois que está tudo organizado dessa forma, você pode olhar, tá, para os coeficientes, tá? Então, A1 aqui, A12, A13, você toma todos os coeficientes, tá? Ó, A21 nesta ordem. Então, você toma todos os coeficientes e aí você forma essa matriz aqui, tá? Então, essa matriz é a matriz formada só pelos coeficientes, ok? Então, aqui, né? Aqui estão os coeficientes da primeira equação, os coeficientes da segunda equação, coeficientes da terceira equação, coeficientes da quarta equação, tá? Sempre respeitando a ordem, né? De modo que aqui sejam coeficientes relacionados a x1, relacionados a x2, relacionados a x3, ok? E assim de modo, e assim repetidamente. E aí aqui, tá? Você coloca todos os coeficientes e aqui os termos independentes, tá? Se você opera a multiplicação dessas matrizes, você recai exatamente no seu sistema, tá? Então é o mesmo problema, tá? E você só está escrevendo de uma forma diferente. Não é nada novo, não é nada diferente. É a mesma coisa, só que você está escrevendo na forma matricial. É só uma forma diferente de você escrever, tá? Porque a partir desse momento fica mais fácil você operar com os conhecimentos de matrizes, tá? Então você pode estar trabalhando os sistemas lineares do ponto de vista de matrizes, tá? Então você trabalha com essa matriz aí dos coeficientes. Bem, então aqui, né? Observem, a gente tem um sistema linear, são duas equações, tá? Duas variáveis, que são x e y, certo? E aí, aqui você tem os termos independentes. E você pode tomar, já está tudo organizado, né? Primeiro x, depois y, ok? E aí você basta tomar os coeficientes, ó. 2, 3, 1, menos 1. Então, 2, 3, 1, menos 1, certo? Aqui os coeficientes, ou as incógnitas, x e y. E aqui os termos independentes, tá? 4 e 2. Então, já está escrito na forma matricial, certo? Aqui são duas equações, tá? As variáveis x, y, z, tá tudo organizado. Então, 3, 1, menos 1, 3, 1, menos 1, 2, 5, 7, 2, 5, 7, tá? Incógnitas, termos independentes, aqui do outro lado, tá escrito na forma matricial, certo? E aqui não tem. Uma observação é o seguinte: pode acontecer, por exemplo, de você estar com um sistema dessa forma: 2x mais y menos z igual a 2, certo? Aqui tem x mais 3y igual a 7. Então, o que acontece, né? Na forma matricial vai ser 2, 1, menos 1, 1, 3. Aqui observe, ó, que nessa equação não tem a variável z, porque justamente o seu coeficiente é 0, tá? Então, quando não aparecer a incógnita, é porque o coeficiente relacionado é 0. Então, aqui você tem as variáveis x, y, z, certo? Igual, e aqui os termos independentes, 2 e 7, tá?
Então fica essa observação. Quando não aparecer algumas das incógnitas nas equações, então é porque o seu coeficiente é zero, tá? Então, zero aqui. Bem, e aí, o que é a solução de um sistema linear, tá? Um sistema linear são os números, tá? São também a n-upla, da mesma forma que a gente tinha aqui, ó. São as n-uplas, onde ela é solução de cada equação do seu sistema. Então, você vai verificar, você vai substituir esses números em cada equação do seu sistema e você tem que encontrar que ela tem que ser solução de todas, ou seja, todas as sentenças têm que ser verdadeiras, tá? Então, por exemplo, você está com esse sistema aqui, certo? E com esta tripla aqui, ok? Então, quando você substituir na sua equação, então você encontrou verdadeira, certo? Aqui verdadeira e aqui verdadeira, tá? Então foi verdadeira, verdadeira, verdadeira. Então é porque essa tripla aqui, ela é solução, tá? Então ela é solução. Bem, aí pode acontecer de você pegar também uma tripla, né? Então, por exemplo, essa, tá? Quando você for verificar cada equação, então na primeira é ok, segunda ok, né? Então verdadeira, verdadeira. Só que para uma delas, né? Para uma delas deu problema, certo? Deu uma sentença falsa. Aqui, por exemplo, iria dar 3 vezes menos 5, que dava menos 15, com menos 11, já daria menos 26 igual a 4. Menos 26 igual a 4, isso é falso, tá? Então, essa tripla, menos 5, 11, 0, ela não é solução da terceira equação. Ou seja, se ela não é solução de uma das equações do sistema, então ela não é solução do sistema, tá? Para ser solução do sistema, ela tem que ser solução de todas as equações. E aí é isso que a gente busca, tá? Uma solução de um sistema linear é uma n-upla que seja solução de todas as equações. Para ser solução do sistema, tem que ser solução de todas as equações, tá? Então, por exemplo, aqui, alguns sistemas, né, vão ter soluções, outros terão várias soluções, outras terão uma única solução, tá? Outras não vão ter soluções de modo algum, tá? Então, por exemplo, quando você observa esse sistema linear aqui, ó, tá? Não importa os valores de x, y e z que você escolha. Do lado direito, nessa equação, vai dar sempre 0. E do lado esquerdo sempre 0, lado direito sempre 6. Então, não importa os valores que você escolha para x, y e z, né? Nunca essa equação tem solução. Então, esse sistema, ele não tem solução de modo algum, tá? Não tem solução de modo algum. Então, tem sistemas que vão ter várias soluções, tem sistemas que terão uma única solução e tem sistemas que não terão soluções, tá? Então, pode acontecer 3 situações, ok? Bem, e aí a gente tem aqui o que a gente chama de um sistema linear homogêneo, tá? Então, sistema homogêneo que a gente chama é quando os termos independentes são todos iguais a zero, tá? Aqui, ó, termos independentes iguais a zero, termos independentes todos iguais a zero, tá? Então, nesse caso que a gente diz que o sistema linear é homogêneo, tá? Então, vai aparecer em várias situações e aí a gente já dá um nome para ele, que ele aparece com grande frequência. E outro ponto que é importante é que quando um sistema ele é homogêneo, ele sempre admite pelo menos uma solução. Porque quando você toma todas as suas incógnitas iguais a zero, é uma solução. Então, por exemplo, 0, 0, 0 é uma solução de S1, do sistema 1, tá? E aqui, a quádrupla com 4 zeros, ela é solução de S2, tá? Então, quando você toma x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0,
satisfaz o sistema 1. Quando você toma x, y, z e t tudo igual a zero, isso é a solução do sistema 2. Aí pode acontecer o seguinte, né? Então, sistema homogêneo, antes eu tinha três opções. Não tinha solução, uma única solução ou várias soluções. Tá? Quando o sistema é homogêneo, eu elimino a parte de não ter solução. Tá? Então, existem duas possibilidades para os sistemas homogêneos. Ou eles terão única solução, que no caso é a trivial, que a gente chama, que é a solução trivial, que é justamente essa 0, 0, tá? Ou ele ainda pode ter várias soluções. Ok? Então, para homogêneo, eu tenho apenas duas situações, ok? Certo. Vamos lá. Então, quando a gente estuda sistemas lineares, tá? O que a gente fez até agora foi verificar, dado uma N-upla, verificar se era solução ou não. Mas quando a gente estuda sistemas lineares, o nosso grande interesse é justamente você encontrar as soluções, tá? E isso a gente vai estar fazendo com uma grande frequência no decorrer de toda a disciplina, certo? Em vários momentos a gente vai estar recaindo sobre sistemas lineares, tendo que estar resolvendo um sistema linear, saber se tem solução, certo? Ou não, encontrar a solução, certo? E então, por isso até que eu decidi por fazer essa diagonal nessa parte toda de matrizes, determinantes, sistemas lineares, porque é importante que vocês vejam, né? E para quem já viu, relembre, para que possa acompanhar de modo satisfatório o decorrer da disciplina, porque isso vai ser uma ferramenta corriqueira para a gente, que a gente vai estar utilizando de modo bem abundante, tá? Então, certo. Aqui a gente tem o teorema de Cramer, tá? Ou regra de Cramer, que nos diz um modo da gente resolver sistemas lineares. Então, essa regra de Cramer, ela é utilizada, tá? Quando a gente está com um sistema linear, onde o número de equações ele é igual, tá, ao número de incógnitas, certo? Então, o número de equações é igual ao número de incógnitas, tá? Ou seja, essa A aqui, que é aquela matriz dos coeficientes, ela é quadrada, tá? Então, bem aqui, essa A aqui, que é a matriz dos coeficientes. Ou seja, só voltando aqui, né? Quando a gente escreve da forma, essa daqui que é a matriz A, tá? Essa daqui, ó, que é a matriz A, tá? Então, essa daqui é a matriz dos coeficientes, tá? Matriz formada pelos coeficientes. Quando ela for quadrada, então é a situação que a gente vai estar utilizando teorema de Cramer ou regra de Cramer, ok? Então, bem, o que é que nos diz, tá? Então, D, a gente está só denotando o determinante dessa matriz. Então, a gente tem um sistema linear, a gente observa quem é a matriz, tá? Quem é a matriz perdão, a gente observa a matriz dos coeficientes, que é essa matriz A que a gente está chamando, e aí, né, nessa situação, ela vai ser uma matriz quadrada, e aí a gente pode calcular o determinante, tá? Aí, a gente tem que D é esse determinante. Quando esse determinante dessa matriz ele for diferente de zero, então o que nos diz? Nos diz que esse sistema, tá? Ele possui uma solução, sei lá, ok? Ele possui uma solução e essa solução é única. Então ele terá uma única solução, ok? Ele terá uma única solução, certo? Então é bem interessante, né? Na verdade, então você olhando a matriz dos coeficientes e você calculando o determinante, você já sabe que, primeiro, né, no caso geral, você tinha três possibilidades, como eu tinha dito. Não possuir solução, ter uma única solução e ter várias soluções, tá? Então,
apenas com o determinante, calculando o determinante, você já sabe que tem solução e ela é apenas uma, tá? Ela é única, só tem uma solução possível, ok? E mais, tá? Esse resultado, ele lhe diz como encontrar essa solução. Ele lhe diz como encontrar essa solução. Então, como que é feito isso, tá? Bem, o que que ele diz? Ele diz que tem uma única solução, então a solução única é, certo? É dado por alfa 1, alfa 2, tá? Até alfa n, certo? Onde esses alfas aí, que eu vou chamar esse alfa i, por exemplo, né? Ele é di sobre d. Ou seja, se eu quisesse saber quem era o x1, é d1 sobre d. Quem era o alfa 2? d2 sobre d. E quem é esse d1? Quem é esse d2? Quem é esse di? Tá? É o seguinte, você vem na sua matriz, você tinha matriz A, certo? Sua matriz A. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai pegar, quando você quer pegar DI, então, você vai pegar a sua linha I e você vai trocar, tá? Pelos termos independentes, ok? Então, ó, e aí você calcula o determinante. Então, DI, ele é o determinante da sua matriz A, substituindo a iésima coluna, perdão, eu escrevi errado aqui, linha não, né? Coluna. Da sua coluna pelos termos independentes, tá? Então, a gente vai fazer um exemplo e vai ficar mais fácil, tá? Então, mas esse resultado lhe diz o quê? Se tem uma única solução, tá? E como encontrar. Então, vamos lá. Então, aqui você tem o quê? Você tem esse sistema, tá? Então, você vai olhar aqui, D, né? Não, já tem até escrito aqui. Então, aqui você tem esse sistema, ele tem 3 equações, certo? E ele tem 3 incógnitas, que é x, y e z. Então, você está no caso que pode usar Kramer, tá? Então, você vai olhar para o determinante aqui dos coeficientes. Então, é 1, 1, 2, está aqui. 1, menos 1, menos 1, está aqui. 1, menos 1, 1, está aqui, certo? Com isso, pronto. Você olha D e você calcula o determinante. Então, a gente já viu como se calcula um determinante de ordem 3 e você encontrou que esse determinante é igual a 4, tá? Então, ele é diferente de 0. Então, ó, ele é diferente de 0, tá? O que nos foi dito? Se ele é diferente de 0, então tem uma única solução. Então, esse sistema, ele tem solução única, ou tem uma única solução, tá bem? Ótimo. Aí, agora, como que a gente faz para encontrar essa solução, certo? Então, bem, você vai olhar aqui você tem os seus termos independentes, certo? Então, o D1, você vai pegar a primeira coluna, tá? Então, ó, você veio aqui em D, certo? Você tirou a primeira coluna e substituiu pelos termos independentes, tá? Então, é isso que você tem aqui, ó. Então, essa DI, D1 é a sua mesma matriz D, determinante de D, só que na primeira coluna você colocou os termos independentes, tá? E aí você calcula o determinante. E aqui você encontrou que era menos 4. Quem é D2? Você vem na segunda coluna, tá? Então, você tinha D, você vai na segunda coluna e coloca os termos independentes, tá? Então, tá aqui, ó. Na segunda coluna agora, eu coloco os termos independentes, 6, menos 4 e 1. E aí, calculo o determinante. Encontro que foi menos 12, tá? E depois, faço a mesma coisa, só que agora eu vou na terceira coluna. Então, eu quero D3, eu venho na terceira coluna e coloco os termos independentes. E calculo o determinante, tá? Então, com isso, né, quem é a primeira incógnita? A primeira incógnita é x, tá? A primeira incógnita é x, então é D1 sobre D
Quem são os valores? Quem foi D1 que eu encontrei? Menos 4. D, quem foi? Menos 4. Então, x é 1, tá? Da mesma forma, y é D2, né? Que a segunda incógnita é y, então é D2 sobre D. Quem foi D2? Menos 12. Quem foi D? Menos 4. Então, dá 3. Então, y é 3. E quem é Z, né? Terceira incógnita é Z. D3 sobre D. D3 foi menos 8, tá? D menos 4, então fica 2. Então, uma solução, tá? Então, uma solução para o sistema é 1, 3 e 2, certo? Então, uma solução não. A única solução do sistema é 1, 3 e 2, tá bem? Ótimo. Então, Kramer, além de lhe dar uma situação, né? De quando tem solução única, ainda lhe diz como encontrar, tá? Então é só você calcular alguns determinantes e fazer uma divisão aí apropriada, tá? E aí, o outro modo, né, que eu vou apresentar aqui para vocês é o de escalonamento. Então, primeiro, a gente vai ver o que são esses sistemas escalonados e como é simples de você resolver um sistema escalonado, tá? Então, bem, um sistema linear agora tem essa forma aqui, tá? Tem essa forma aqui, um sistema linear, do jeito que a gente tinha lá no início. Então, aqui a gente não está trabalhando, se restringindo ao caso que o número de equações é igual ao número de incógnitas, tá? É um sistema mais geral. E aí, ele vai estar da forma escalonada quando, né? Quando que a gente diz que um sistema ele é escalonado? Quando o número de coeficientes nulos, os coeficientes nulos, eles vão aumentando, tá? Ele aumenta, tá? Então, na verdade, o número de coeficientes nulos antes do primeiro coeficiente não nulo aumenta, tá? Então, na prática é isso, tá? Por exemplo, você tem aqui esse sistema, aqui ele tem x, y e z, tá? Então aqui, ó, aqui eu tinha um coeficiente nulo, tá? Que era o do x. Aqui, ó, eu já tenho dois, que é o do x e o do y, tá? Então, ó, observe que vai aumentando. Eu tinha um nulo aqui e depois eu tinha dois nulos. Então, esse número ele vai aumentando, tá? Bem, aqui, ó, eu tenho dois nulos, certo? O sistema todo tem 5 incógnitas, né? Que é x, y, z, t e w. Então, na segunda equação eu tenho dois nulos. Na terceira, né? Eu já tenho 3, tá? Então, observe, esse número está aumentando. Então, eles são escalonados. Aqui, tá? Aqui, ó, eu tenho x, y, z, no sistema 3, S3, tem um x, y, z, são 3 incógnitas. E aí eu tenho, ó, aqui, um que se anula, tá? Então, ele também está escalonado, tá? Ok? Então, ele no primeira equação não tinha nenhum, na segunda equação tem um, aumentou, então já está na definição de sistemas escalonados, tá? Bem, então é só você olhar, meio que vai formando, né? Quando você observa, meio que vai formando um triângulo aqui, certo? De alguma forma, né? Ó, vai formando figura de um certo triângulo. Não exatamente, mas pelo menos eu às vezes me lembro assim essa figura assim, tá? Se você aumentar muito o número de equações, aí você começa a perceber como ele vai ficando com essa característica. Então, é só você perceber que vai aumentando, tá? Se for igual, não está escalonado, tá? Então, por exemplo, se fosse 4x menos y mais z mais t mais w igual a 1, aí, por exemplo, que aqui você tivesse y mais 3z mais t menos w igual a 2. Aqui você já tivesse y menos 5z mais t igual a 3.
uma coisa, eu não conto esse, aqui tem 1, aqui tem 2, tá? Eu não conto esse daqui, ó, eu não estou contando, tá? Eu só estou contando o que acontece aqui no início, certo? Então, ó, nesse caso, tem 1 na segunda equação e aqui também tem 1. Então, não está escalonado, tá? Porque ele tem que aumentar, certo? Então, ele tem que aumentar. Então, se, né, eu não tivesse, por exemplo, esse y, aí agora sim ele está escalonado, tá? Mas se eu tenho o y aqui, então aqui ele não está escalonado, tá? Ele não está escalonado, aqui não está escalonado, ok? Não está. Ele tem que aumentar, certo? Bem, e aqui temos dois tipos de sistemas escalonados aqui para a gente ver, tá? O primeiro deles é quando, novamente, né, o número de equações foi igual, tá, ao número de incógnitas. Então, digamos que eu tenho um sistema escalonado, o número de equações igual ao número de incógnitas. Então, vai acontecer dessa forma. Então, observe, ó, como aparece tipo a figura de um triângulo aqui, tá? Então, ó, aqui eu tenho 1, né, que foi anulado. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Então, realmente está escalonado, tá? Então, é muito simples da gente resolver esse sistema. Deixa eu ver. Certo. Então, é muito simples da gente resolver. Porque a gente começa aqui de baixo, certo? E vai para cima, tá? Então, vou começar aqui de baixo, ó. Então, se você pega essa equação aqui de baixo, 2t igual a 6, então, você já tem que t é igual a 6 sobre 2, que é 3. Então, você já tem que t é 3, ok? Pronto. Com isso, né, você já pode olhar a equação de cima. Vai ser 5z mais 7t igual a 21. Só que você já sabe que t, né, é 3. Então, isso daqui vai ficar 5z igual a... Vou botar aqui, né, mais... Aí, 7 vezes 3 igual a 21. Então, daí você tem que 5z vai ser igual a... Isso daqui dá 21, certo? Então, esse daqui, você pode fazer isso, não. Então, vai ficar 21 menos 21, que dá 0. Então, z vai ser igual a 0 dividido por 5, que é 0. Então, você já encontrou quem é z. Z também vai ser igual a 0, tá? E aí, você volta nas anteriores, tá? Então, na anterior, você tem y mais 3z menos t igual a 5. Então, ó, o z você já sabe e o t você já sabe. Então, aqui o único que você não sabe é y. Então, você vai encontrar agora, tá? Então, ó, vai ficar y 3z, né, é 0, menos t, o t é 3, igual a 5. Então, na verdade, y vai ser igual a 5 mais 3. Aqui é menos 5, né? Menos 5, só copiei errado. Vai ficar igual a menos 2. Então, y é menos 2. E a última equação é x mais 2y, que você já sabe quem é, z, que você sabe quem é, 3t, que você já sabe quem é, e z. Tá? Então, na verdade, x vai ser igual a, né? X vai ser x mais 2 vezes menos 2, né? Então, vai dar menos 4. Menos z é 0, mais 3 t, que dá 9, igual a 6. Então, x vai ser 6 mais 4 menos 9. Então, vai dar 1. Então, x é igual a 1, certo? Então, dessa forma aí, quando o sistema está escalonado, você começa a resolver de baixo para cima, tá? Então, você resolve de baixo para cima. Então, você resolve primeiro a equação de baixo, aí você encontra uma variável, aí quando você for para de cima,
agora você já sabe quem é T, aí você só encontra quem é Z. Quando você subir novamente, aí as outras duas incógnitas você já sabe, aí descobre Y. Quando você for mais para cima, você vai saber todas as incógnitas menos a X, aí você descobre o valor de X, tá? Então, quando o número de equações for igual ao número de incógnitas, se o sistema está escalonado, você pode resolver desse modo, tá bem? Certo. E aí, a outra situação é quando o número de equações, certo? Ele é menor que o número de incógnitas, certo? Então, você tem mais incógnitas que equações. Então, por exemplo, você tem três equações, ou três incógnitas, que são x, y, z, e você só tem duas equações, tá? Então, você tem mais incógnita do que equação, tá? Ou menos equação do que incógnita, certo? Então, o que acontece nessa situação? Bem, aqui ela tá escalonada assim, né? Na primeira aqui eu tenho três incógnitas e aqui eu zerei uma então já está escalonado. Bem, o que vai acontecer? Você vai transpor uma variável, que geralmente a gente faz isso com a última, que nesse caso é a z, tá? Você vai transpor z para o segundo membro, tá? Então, z aqui, você traz para o segundo membro e ele vai aparecer aqui, tá? Então, o seu sistema fica x menos y igual a 4 menos z e y igual a 2 mais z, ok? Aí, esse z, ele vai ser a sua variável livre, tá bom? Por quê? Quando você olha para esse sistema aqui, se você esquece z, que agora está do lado direito, né? Ele tem duas incógnitas, x e y, e você tem duas equações, tá? E aí, então z, ele passa a ser um tipo de variável livre, tá? Variável livre, ok? Então, a gente até muda a escrita dele, tá? A gente pode fazer z igual a alfa. Então, alfa é uma escolha livre que a gente vai estar fazendo. E aí, a gente tem esse sistema, tá? Então, você resolve o sistema agora dessa forma aqui. Então, esse sistema, ele agora é um sistema com duas equações e duas incógnitas, então x e y, tá? Z você já resolveu como sendo uma variável livre, tá? Z é igual a alfa, ok? Então, desse modo, né, tá escalonado, número de equações igual ao número de incógnitas, você pode resolver agora de baixo para cima, tá? Como a gente já tinha visto. Então, y é igual a 2 mais alfa, certo? E aí, agora você substitui na de cima, né? Então, você vai ficar aqui, x vai ser igual a menos y, então, como y é 2 mais alfa, então vai ficar menos 2 menos alfa, igual a 4 menos alfa, tá? Então, a partir daí, você pode, né, cancelar esse com esse, tá? Quando esse menos 2 vai para o outro lado, fica menos 6, então, x é igual a 6. Então, o que é que você tinha, né? Você quer uma solução da forma x, y, z, certo? Então, quando você resolveu, você encontrou que x tem que ser 6, tá? Y é da forma 2 mais alfa e z, tá? É alfa, ok? E, como a gente já disse, né? Esse alfa é uma variável livre, né? Z era variável livre, tá? Então, alfa está livre aí. É um parâmetro que você tem liberdade de escolha. Então, a sua solução é dessa forma, tá? 6, 2 mais alfa, e esse alfa é qualquer número, tá? Então, nesse caso, para cada valor de alfa que você escolher, lhe dá uma solução. Então, na verdade, você tem aí infinitas soluções, tá? Então, para cada alfa, para cada valor de alfa, né, em R, tem uma solução.
Então, por exemplo, se eu fizesse alfa igual a 0, uma solução seria 6, 2 e 0. Se eu fizesse, por exemplo, alfa igual a 1, uma solução seria 6, 3 e 1, tá? Então, aí eu tenho infinitas soluções, ok? Então, isso porque eu tenho mais incógnitas do que equações, tá? Como a diferença só foi de 1, eu tinha uma variável livre, né? Eu tinha 3 incógnitas e 2 equações. Então, eu tinha uma equação a mais, ou uma incógnita a mais. Então, eu tinha uma variável livre. Se eu tivesse 4 incógnitas e 2 equações, então a diferença era de 2 incógnitas a mais, né? Então, eu teria 2 variáveis livres, tá? Bem, e aí, com isso, né? Então, a gente vê que se está escalonado, a gente consegue resolver. Aí, então, a pergunta é como que eu escalono, né? Porque os sistemas, de modo geral, eles não são escalonados, tá? Mas aí, eu consigo escalonar, né? Sim. Então, você vai passar de um sistema qualquer para um sistema escalonado. Quando você chegar da forma escalonada, aí a gente já viu como é que você faz para resolver, certo? Então, para escalonar um sistema, temos que ver, temos que seguir o seguinte passo a passo, que foi dado aqui, né? Então, só um instante. Primeiro passo, você vai colocar na primeira equação aquela que o coeficiente da primeira incógnita seja diferente de zero, tá? Ou seja, no caso, geralmente a gente trabalhando com x1, né? Então, o coeficiente de x1 seja diferente de zero, tá? Então, só reescreve, né? Muda a ordem se for necessário, tá? Então, por exemplo, se você tivesse assim, né? Se você tivesse com um sistema assim, y mais 2z igual a 7x mais 3y menos z igual a 0, tá? Então, nesse caso, o que está dizendo é só para você mudar a ordem de escrever, tá? Então, na primeira equação, ó, o coeficiente aqui, ele é zero, né? Então, a única coisa que está dizendo nesse primeiro passo é para você escrever na ordem diferente. Então, na verdade, para você escrever dessa forma aqui, tá? Então, muda a ordem, reescreve aí. Então, você trabalha assim. Aí agora pronto. O coeficiente aqui é 1, né? Ou seja, a primeira incógnita ela está aparecendo o x, certo? Que é um z, né? Tá? Bem, segundo passo, né? Você vai ter que anular o coeficiente da primeira incógnita de todas as equações, né? Claro, com exceção da primeira equação, ok? Então, você tem que anular todos os coeficientes, tá? Todos os primeiros coeficientes, tá? Com exceção da primeira equação. Então, se você tem um sistema, então, tá aqui, x mais 3, y mais z igual a 0, né? 2x menos y mais 2z igual a 1, x menos 2y mais z igual a 2, não sei, certo? O que ele está dizendo é que, de algum modo, você vai ter que anular esses coeficientes aqui, ou seja, você tem que sumir com esses termos, tá? Você tem que sumir com esses termos aqui, ó, ok? Você tem que sumir com eles. Então, com exceção da primeira equação, né? Os primeiros coeficientes, ou seja, a primeira variável, ela tem que desaparecer, certo? Bem, deixando de lado, terceiro passo, né? Deixando de lado a primeira equação, então você tem que aplicar novamente o primeiro e o segundo passo. Ou seja, você tem que, você esquece esse agora, tá? E aí você vai olhar somente para sua nova, seu novo sistema. Seu novo sistema será esse daqui, tá? Então, você tem que garantir que na segunda equação, que no caso é essa, não seja nulo o coeficiente. Depois você tem que anular esse termo aqui, tá? Então, você vai repetir esse passo. E isso você faz consequentemente, tá? Você entra aí em um loop até você concluir o processo. Então, vamos ver em um exemplo que
fica mais claro, tá? Então, bem, o que é que a gente vai fazer? Então, eu tenho esse sistema aqui, ele não está escalonado, tá? Primeiro passo, verificar que o x aqui, ele não desaparece. Então, ele já está aí, bonitinho, esse coeficiente é 1, ele não é 0. Então, o primeiro passo não é necessário fazer, tá? Ele já é satisfeito. Bem, depois eu tenho que fazer o quê? Eliminar esses caras aqui, tá? Tenho que eliminar este e este. Então, bem, como que eu faço para eliminar? Eu vou multiplicar a primeira equação por um valor conveniente, aí eu somo na segunda equação, de modo que elimine esse termo, certo? De modo a eliminar esse termo aqui, ok? Então, quem é esse número que eu vou multiplicar? Bem, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, tá? Então, eu vou multiplicar por menos 2. Então, quando eu multiplicar essa equação por menos 2 e eu somar a essa, a segunda, então vai eliminar esse termo bem aqui, tá? Então, é isso que a gente faz, ó. Então, a gente multiplica a primeira equação por menos 2 e soma, tá? E soma a do meio. Então, quando a gente fizer isso, ó, a gente multiplica. Então, eu multiplico, mas assim, aqui repete, né? Então, vai estar alterando só a segunda equação, tá? Então, vai ficar menos 2x, soma com 2x, justamente anula, tá? Aí, depois, menos 3 vezes o 2y, vai ficar, né? Aí, menos 2 vezes o 2y, vai ficar menos 4y. Quando eu somar com o y, vai ficar menos 3y, certo? Aí aqui vai ficar menos 2z com menos z, menos 3z, certo? E aqui, ó, vai ficar menos 18, certo? Com 3 menos 15, certo? Então, com isso, observe que a gente eliminou esse primeiro coeficiente, tá? E agora, a gente vai atrás de eliminar esse, tá? Eliminar esse 3x. Então, o que a gente faz? Multiplica por um valor conveniente, tá ok? Na hora que a gente somar, ele se anula. E esse número conveniente é o menos 3. Então, a gente vai multiplicar essa primeira por menos 3 e aí adiciona a terceira equação, tá? Então, bem, quando a gente multiplicar, vai ficar menos 3x com 3x, anula, né? Que é justamente o que a gente queria, tá? E aí a gente vê o restante, certo? Vai ficar menos 6, certo? Aqui vai ficar menos 6, com menos y, vai ficar menos 6y com menos y, menos 7y, tá? Aqui vai ficar menos 3z, aqui com menos 2z, menos 5z, certo? Aqui vai ficar menos 27, tá? Menos 27, aí com menos 4, menos 31, ok? Bem, e aí agora eu cumpri a etapa, certo? Eliminei o primeiro e eliminei o segundo, certo? Da segunda equação e da terceira equação eu eliminei a primeira variável, ok? Bem, aí pronto, né? Aí, como diz, por um instante eu esqueço essa parte e eu vou me concentrar agora só nessa, tá? Vou me concentrar nessa parte aí. Então, é interessante que sempre esse coeficiente seja 1, tá? Então, por isso que eu vou multiplicar essa equação por menos 1/3. Como tem o sinal de menos, eu multiplico por menos. Como está multiplicado por 3, eu divido por 3, tá? Então, a partir daí, aí o sistema fica x, mas a primeira equação eu passo só a reescrever, tá? Mas eu vou estar trabalhando de fato só com a segunda equação. Tá? Bem, é isso. Então,
Isso tudo só para ganhar que esse coeficiente seja 1. Então, estou multiplicando aqui, ó. Eu multiplico a própria equação por menos 1/3, tá? Então, com isso, esse coeficiente aí fica 1, tá? Bem, aí depois disso, né, vou me concentrar agora só nessa parte aqui, né, só nesse sistema. A primeira equação, estou só repetindo ela. Aí eu vou querer eliminar esse termo aqui, tá? Então, o que é que eu faço? Vou multiplicar a segunda, né, por um valor, por um número conveniente, tá ok? Quando eu some, aquele termo de menos 7y se anule. E esse termo é 7, então eu multiplico ele por 7, né? E quando eu acrescentar aqui a terceira equação, ele vai se anular. Então, ó, vai ficar 7y com menos 7y, anula, tá? Depois vai ficar 7, aqui vai ficar 7z, com menos 5z, fica 2z. Aqui vai ficar 7 vezes 5, certo? 35, com menos 31, 4. Então, agora, o meu sistema, né, tá x mais 2y mais z igual a 9, y mais z igual a 5, 2z igual a 4. E aí, esse sistema, se você observar, está escalonado. Aqui, anulou 1, aqui, anula 2. E a partir daí, eu já posso resolver, né? Então, eu resolvo de baixo para cima, tá? Então, por exemplo, eu olho aqui 2z igual a 4, daí eu já tiro que z é 2. Então, eu olho a outra equação, y mais z igual a 5. Então, já sei quem é z, y vai ser igual a 5 menos 2, né? Que seria o menos z, que no caso é 2. Então, vai dar 3. Então, y é 3. Então, x vai ser igual a última equação é 9 menos 2y menos z. Só que agora eu já sei quem é y, que é 3, então menos 2. Y, né? Na verdade, vai dar menos 6. E menos z, então no caso é menos 2. Então, vai dar 9 menos 8, 1. Então, eu sei x é 1, y 3, z é 2, tá? Então, depois que está escalonado, é muito simples de você resolver. Então, só tem um passo a passo aí que é para você escalonar, tá? Você escalona, depois você resolve. É um modo, ok? Outro exemplo aqui, tá? Ó. Então, primeiro, esse coeficiente aqui nele não é nulo, ótimo. Então, não tem mais aqui, não precisa você mudar a ordem das equações. Então, a partir daí, o que é que você faz? Quero eliminar esse termo e quero eliminar esse termo. Então, multiplico a primeira por menos 3 e somo na segunda, tá? Quando eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Né? Vai ficar menos 3, vai ficar menos 3x com menos 3x, anula aqui, certo? Depois vai ficar menos 3y com 3y, anula aqui também, certo? Então, aqui e aqui já anulou logo 2, né? Depois aqui vai ficar 9, né? Vai ficar 9z, com z fica 10z, tá? Aqui vai ficar menos 3t, com 2t, vai ficar menos t. Aqui menos 3, com 0, fica menos 3. E aí, para eliminar o 2x, né? Você vai fazer o quê? Multiplica a primeira aí por menos 2 e adiciona a terceira equação, tá? Então, menos 2x com menos 2x com o 2x aqui, anula, certo? Então, vai estar anulado aqui, certo? Aí vai ficar menos 2y, com esse y aqui, vai ficar menos y. Aqui vai ficar 6z, com z, vai ficar 7z. Aqui você tem menos 2t, com esse menos 2t, menos 4t. Aqui vai ficar menos 2, com 4, fica 2, tá? E aqui, o que é que a gente vai fazer, né?
você pode simplesmente, ó, trocar a ordem dessas duas equações, tá? Quando você troca a ordem dessas duas equações, ó, aqui está anulando 1, aqui anula 2, está escalonado, ok? E aí, aqui você tem 4 variáveis, que são x, y, z e t. E você tem 3 equações, então você tem mais uma, você tem mais incógnitas do que equações, então uma delas você pode escolher para ser a variável livre. E aí a gente geralmente escolhe a última, tá? Então no caso t, você pode escolher t para ser a sua variável livre. E aí você procede do modo como a gente já mostrou, tá? Bem, aqui a gente tem algumas observações, né? Se o escalonamento do sistema ocorreu uma equação do tipo que todos os coeficientes são zeros, né? Então, simplesmente você deve suprimir esta equação, tá? Ela não está dando informação nenhuma, porque no final das contas é zero de um lado igual a zero do outro. Então, você desconsidera essa equação, tá? Se ao escalonar ocorrer alguma coisa do tipo, aqui você tem todos os coeficientes zeros, né? Ou seja, desse lado aqui é zero. E do outro lado, você encontrar um número que seja diferente de zero, né? Então é porque esse seu sistema ele é impossível, tá? Esse seu sistema ele é impossível. Ou seja, se ele for diferente de zero, por exemplo, fosse 1, né? Então ficaria de um lado 0, do outro lado 1. Então ficaria 0 igual a 1. Isso é impossível, tá? Então é porque esse seu sistema ele é impossível, ou seja, não tem solução, certo? Não tem solução. Ok? E aí, aqui a gente tem um esquema, né? Então você tem um sistema, tá? Então ele pode ser possível ou ele pode ser impossível. Quando ele é impossível ou quando ele não tem nenhuma solução, tá? E aí, ele pode ser determinado, quando ele tem uma única solução, ou ele pode ser indeterminado, que quando ele possui infinitas soluções. Então, como eu disse, ele pode ter nenhuma solução, ele pode ter uma única solução ou várias soluções, que no caso são infinitas, ok? Então, aqui são alguns exercícios, na verdade são exercícios simples, só para você calcular, são mais exercícios de conta mesmo, para você verificar aqui o que é solução, o que é um sistema, o que é uma equação linear ou não, tá? Quando que é solução, escrever na forma matricial, é só para você ir exercitando, certo? Então, aqui, para você resolver por Kramer, né? Então, você vai só calcular lá os determinantes, é só para você ir treinando, tá? Aqui, para você treinar a parte de escalonamento, então, para você escalonar esses sistemas, para você resolver. Nesse exercício 275, né, já estão todos escalonados, então é só para você resolver sistemas escalonados. 274 é para você escalonar, tá? 275 para você resolver sistemas escalonados. E aqui já para você resolver mesmo, para você escalonar e resolver, tá? Então, na verdade, você sempre vai praticar os dois ao mesmo tempo. Lembrando que para você resolver com Kramer é quando o número de equações foi igual ao número de incógnitas, tá? Só nesse caso que você consegue resolver, porque a matriz tem que ser quadrada, né? E você consegue só calcular determinantes com matrizes quadradas, tá? Lembrando que tem esses exercícios, eu também vou, na verdade, esses vocês já podem ir fazendo, mas eu vou estar preparando uma lista para a gente exercitar, tá bom? Então é isso e até uma